E a nossa participação, digo nossa, clubes de Pernambuco de base, na Taça São Paulo Futebol Júnior. Sport classificou com os pés nas costas. O Náutico, acredito, a pior campanha que eu lembre, com 3 jogos e 3 derrotas. O Santa Cruz joga daqui a pouco precisando da vitória. O Retrô joga daqui a pouco precisando da vitória. 4 times, um classificado, um vexatoriamente desclassificado e 2 entre a cruz e a espada. Vamos dar uma analisada nessa nossa base da sua participação na Taça São Paulo Futebol Júnior. Participando Sport, participou o Náutico, o Retrô e o Santa Cruz. Senta, pega aquele amendoim e aguarda só alguns instantes que a gente vai falar do futebol de Pernambuco na Taça São Paulo. Alô, meus amigos, aquele abraço. Chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100, canal que fala sobre o futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo, sempre com minha análise, meus comentários, com a sua participação acima de tudo no nosso canal. Aqui, você sabe, tem vídeo todo santo dia. O tema do vídeo de hoje será uma análise. Vamos comentar um pouco dos números dos clubes de Pernambuco nesta participação nessa Copa São Paulo Futebol Júnior temporada de 23. 4 clubes nossos viajaram para São Paulo no final do ano: Sport, Náutico, Retrô e Santa Cruz. Para você que não está acompanhando, vamos mostrar todos os números, a decepção, as curiosidades e quem fez bonito. Mas antes, porém, você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você para se inscrever no nosso canal, dar moral ao canal, dar moral ao repórter e joga nosso canal lá para cima, porque estamos naquele início de trabalho para que possamos galgar um melhor lugar no YouTube, tá certo? Tá combinado? E para você que já conhece, né, já é frequentador assíduo do nosso canal, deixa o like, deixa o like, deixa o like sempre e também aperta o sininho para receber as nossas notificações. Se quiser ajudar ainda mais o canal, você compartilha, né, nosso conteúdo com os seus amigos, manda para 10, vai ver lá que se um gosta. Então, já ganhamos mais um inscrito aqui no nosso canal. Tá combinado, gente? Então vamos lá. Bom, dezembro você já sabe, né? Os times já se preparam, antes do rompimento do ano, pá! São Paulo, 300 mil times nessa Taça São Paulo Futebol Júnior. Primeira fase sai logo mais da metade. Bom, e olheiros do Brasil todo observando os jogadores. E o futebol de Pernambuco precisa vender jogador. Precisa valorizar base para que tenha, ao longo da temporada, uma válvula de escape que possa vender um atleta. Vendendo um por ano, o futebol de Pernambuco poderia, lógico, entrar num mercado onde os grandes clubes da Europa poderiam levar os jovens. Porque quando se fala Real Madrid contratou um, Barcelona contratou, é base de Flamengo, base de Palmeiras, base de Santos. E a nossa base? Por que não fazemos um trabalho bem feito? E quando eu falo bem feito, captação de jogadores novos, vínculo com esses atletas para que não jogue um ano e o outro vá embora, obviamente. Tá certo que ninguém acerta e base nenhuma de clube acerta ter 30 meninos de boa qualidade, mas metade aí você consegue, principalmente para ter um time profissional, uma base forte. Automaticamente você vai contratar menos no time profissional. Então, basicamente, esse é o segredo. Não sou eu que estou descobrindo a Coca-Cola no deserto, mas que há uma dificuldade financeira para manter jogador. Bom, aquele blá 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 que você já conhece, mas temos que ter uma base forte. Temos que falar isso sempre para inculcar na cabeça do dirigente. Quanto mais jogadores da casa você tiver no time profissional, menos prejuízo você vai ter, você vai contratar menos. Isto colocado, vamos aos números de Pernambuco na Taça São Paulo Futebol Júnior. Eu separei alguns tópicos aqui para mostrar para vocês
Vamos à classificação do grupo 1 na tela. Olha só. O Náutico foi o lanterna, está desclassificado e está voltando nesta terça-feira. Deixa eu só olhar aqui a data para vocês. Terça-feira 10, porque o YouTube, daqui a 100 anos você vai assistir isso e vai saber a data. Então, olha só o vexame que o Náutico deu na Taça São Paulo. Tá na Bi, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Real Ariquém, deve continuar o nome aí, né? 6 pontos, 3 partidas, 2 vitórias. A Portuguesa, 3 jogos, 3 pontos, 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. E o Náutico, 0 ponto, né, gente? Uma vergonha a participação do Náutico com 3 jogos, 3 derrotas. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. No grupo 11, na tela, o Sport terminou em primeiro lugar. 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. O Comercial de Ribeirão Preto, segundo, com 5 pontos, 1 vitória e 2 empates. O Internacional, 2 pontos, 2 empates. E o Volta Redonda, 1 ponto de 1 empate. Foi a classificação em primeiro lugar aí do Sport. No grupo 18, falta uma rodada ainda para finalizar. Olha, o América Mineiro, 6 pontos, 2 vitórias. O Retrô, com 1 vitória e 1 derrota, tá na briga, com 3 pontos. A Ponte, 3 pontos também, com 1 vitória e 1 derrota. E o Vossen, com 0 ponto. Esse aí já morreu faz tempo. Então, gente, o Retrô tá na briga. Daqui a pouco eu mostro para vocês por quê. No grupo 30, Botafogo da Paraíba, 6 pontos. Olha a surpresa. 2 vitórias, ainda falta uma rodada. O Ibrachina, 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. A mesma situação do Santa Cruz, com 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. E o Canaã, com 0 ponto, esse aí já deu adeus, 2 derrotas. O Santa está na briga, daqui a pouco eu explico. Bom, e agora vamos mostrar a vocês, eu separei aqui um monte de detalhes aqui. Vamos a quais foram os jogos do Náutico na Taça São Paulo. Perdeu de 2-0 aí na tela para o Real Ariquemes. Perdeu de 2-0 para a Portuguesa e perdeu do Tanabi por 2-1. Ou seja, fez 1 gol em 3 jogos. O Náutico que volta com 3 derrotas. Na tela, o Sport ganhou de 2-0 do Volta Redonda, ganhou de 2-0 da Internacional de Limeira e ontem empatou com o Comercial de Ribeirão Preto em 0-0, por isso tem 7 pontos. O Retrô perdeu do América Mineiro por 3-1, depois sapecou 3-0 nesse tal de Vossen aí e joga hoje às 13 horas, nesse dia 10, contra a Ponte Preta, ou seja, o Retrô tá naquela situação de venceu, classifica, né? O Retrô venceu, classifica. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O Retrô tem 3 pontos. Se vencer, a Ponte Preta vai para 6 pontos e classifica. Essa é a situação do Retrô na Taça São Paulo Futebol Júnior. Deixa eu mexer na minha tela aqui. Pronto. Vamos agora ao Santa Cruz. Ganhou de 1-0 do Canaã. Perdeu de 1-0 do Botafogo da Paraíba e joga hoje com o Ibrachina às 13h15. Quem vencer aí classifica, tá certo, gente? Quem vencer classifica, tá na briga o Santa Cruz. Olha aí na tela, hoje às 13 horas, Retrô e Ponte. Se o Retrô vencer, classifica. E Ibrachina e Santa Cruz, quem vencer classifica. Então tá aí na briga esses números que eu queria mostrar para vocês na Taça São Paulo Futebol Júnior. Preocupado com essa campanha do Náutico, porque pense numa desvalorização que essa base volta. Desmotivação, e isso é uma preocupação, porque será que o time do Náutico é tão ruim assim? Para voltar com 3 derrotas fazendo 1 gol só na Taça São Paulo Futebol Júnior? Procurei o Felipe Matos, que é o técnico das divisões de base do Náutico, técnico na Taça São Paulo, e fiz a seguinte pergunta para ele. O que foi que houve com o Náutico? Foi com um time jovem demais? Foi com um time bom demais e farrapou?
Foi com um time que tremeu na Taça São Paulo? Ou é qualidade? Bom, exclusivo para vocês o que me respondeu o técnico das divisões de base do Náutico, explicando esta pífia campanha em São Paulo. 3 jogos, 3 derrotas. Bom dia, Wellington, tudo bem? Então, difícil de fazer uma análise rápida, né? A análise ela é bastante complexa. Com certeza não foi o resultado que gostaríamos. Entendo que se olhar apenas para o grupo, pela representatividade das equipes, o Náutico é sim o favorito para uma classificação, inclusive na primeira colocação do grupo, mas isso é a representatividade do clube, né? E nós, enquanto categorias de base, a gente sabe que às vezes as coisas são diferentes para a base e para o clube como um todo. Eu cheguei no dia 26 de setembro, o prazo de inscrições para a Copa São Paulo era 7 de outubro, então a gente não conseguiu ingresso de nenhum novo jogador e além disso a gente acabou perdendo muitos jogadores nesse processo, né? Perda que eu digo para o elenco sub-20, porque muitos deles integram e inclusive jogam na equipe profissional, outros por lesão, né? Lesões um pouco mais graves, como a lesão de Léo, atacante de 2002, que vinha sendo titular, foi um dos artilheiros do Campeonato Pernambucano sub-20. E são coisas que faz parte, que é do futebol. O que eu acho importante também se ressaltar é que em nenhum momento faltou vontade, determinação, entrega para todo mundo que veio aqui representar as cores do clube. Falo isso dos profissionais que me acompanham, minha comissão, coordenação e também todos os atletas que aqui estão. Não faltou entrega, vontade, outras coisas sim nos faltaram, né? Um pouco de experiência. Nossa equipe é uma equipe que veio muito jovem, uma equipe que não vinha jogando junto. A gente fez uma preparação até metade de dezembro com a equipe, logo depois a gente acabou perdendo mais alguns jogadores do elenco sub-20 nas necessidades que o clube entendeu que eram importantes para o clube. Então uma equipe com pouca experiência, pouca minutagem, pouco tempo de trabalho junto. E jogadores bem jovens, que foi uma experiência muito positiva para eles, né? Mesmo sendo um processo que a gente não fica contente com o resultado, com os placares das partidas, mas a experiência com certeza ela é importante para a sequência desses jogadores. E também, né, com certeza aí tem que ser revisto algumas coisas enquanto a avaliação técnica, né? Então, assim como a gente chegou e não tinha mais como o ingresso de novos atletas, a gente faz o possível com aqueles que estavam à disposição, fazer uma equipe aí que pudesse representar o clube, e agora compete a gente fazer uma avaliação do todo, uma avaliação principalmente técnica, da sequência de muitos desses jogadores, até porque não faltou vontade e determinação para nenhum deles. Caímos num grupo onde as equipes, mesmo com menor representatividade, jogadores de último ano, jogadores rodados, jogadores que jogaram as competições desse ano. A equipe do Tanabe, uma equipe que demonstrou, além da força local do seu torcedor, mostrou jogadores que de último ano já mais preparados, que já tinham mais um nível de experiência. Não foi na partida contra a gente, mas nas demais partidas. A Portuguesa também é uma equipe que jogou o Campeonato Paulista, que foi até a semifinal do Campeonato Paulista e também foi eliminado aqui nesse difícil grupo que a gente enfrentou, mas também com jogadores de último ano. E o Real Ariquemes demonstrou uma organização muito grande, um clube que com certeza aí em pouco tempo vai estar crescendo muito, já cresceu muito na sua região e agora com certeza vai expandir aí para as demais regiões do país pela capacidade de organização que eles demonstram e também muitos jogadores de qualidade que tem no elenco aí sub-20, muitos deles provavelmente até sendo negociados com equipe de maior aporte. Então o resultado não é satisfatório, a gente fica chateado, a gente entende que a gente sabia, né, inicialmente que a gente ia passar muito trabalho aqui, que ia ser muito difícil, né, e ainda a gente teve muitas adversidades dentro dos jogos, né, foram jogadores expulsos, ao meu ver 2 expulsões incorretas, né, a primeira do Índio, que complicou muito o nosso jogo contra o Real Ariquemes, e essa última de Rua Vitor, que nem pênalti foi, e ele acabou sendo expulso no jogo contra a equipe do Tanabe. Então isso são adversidades do jogo que a gente entende que acontecem, mas que infelizmente pesou para o nosso lado, assim como algumas lesões, a lesão de Rodrigo Leal, lesão de Pedro Cobel, lesão também do nosso goleiro Léo, que teve que acabar jogando machucado. Então são algumas dificuldades que a gente enfrentou na competição, que faz parte, né? A gente sabe que faz parte, acontece, mas com certeza foram adversidades
para a gente mais pesadas devido à fragilidade que a gente já teria sem nenhuma dessas adversidades. Então é um momento de refletir, é um momento de uma reflexão bem profunda sobre a sequência do projeto, sobre a sequência de muitos desses jogadores. Muitos deles aí talvez precisam dar uma revigorada. Muito obrigado, Felipe Matos, super sincero nessa declaração exclusiva aqui para o nosso canal. Notaram o que ele falou? Em cima da hora, não deu para colocar novos jogadores de qualidade. Ou seja, estamos sempre fazendo, e quando eu digo estamos, eu não vou isentar ninguém, porque todos os três têm esse defeito, em cima da hora. É em cima da hora. E aí deixa uma péssima impressão, qualidade técnica. No resumo da palavra dele, qualidade técnica, experiência também e outros aspectos. Que sirva de aprendizado aí o pessoal do Náutico, porque tem o ano todo para se fazer um time de base para não levar 3 lapadas na Taça São Paulo em janeiro de 24. O ano todo. Mas, bom, a gente tá vendo aí a situação do Náutico na terceira divisão do futebol brasileiro. Nem na base, né, gente? Nem na base tem aquela organização do rapaz aí do Felipe ter um time e conseguir reforçar esse time na competição principal de base do futebol brasileiro. Aí você acha que algum olheiro vai ter um jogador... 3 derrotas, meu amigo. 3 derrotas, é como ele disse, é caso de reflexão. Sobre o esporte, a campanha do esporte, o esporte vem sempre fazendo boas primeiras fases na Taça São Paulo. É uma base mais robusta, uma base mais experiente, essa base do Esporte Clube do Recife. Eu esperava assim a classificação do esporte e vamos aí olhar daqui para frente, porque daqui para frente o holofote, as luzes dos olheiros e dos grandes clubes é maior. A partir de agora, nesse mata-mata que vai ter a Taça São Paulo, quanto mais você avançar, mais chances de vitrine você terá para os atletas. O Retrô que faz um trabalho de base consistente também, pode classificar hoje, pelo que você viu aí na tabela. E o Retrô é isso, né, gente? O Retrô, se aparecer aí 3 jogadores, 3 clubes, acredito que o presidente do Retrô empresta na hora, o negócio é fazer dinheiro, é ganhar projeção. O Retrô está fazendo esse trabalho para realmente vingar futuramente. O Santa Cruz, que é aquela sofrência de sempre, onde é que vai treinar, onde é que não vai treinar, condições de trabalho. A gente tira o Santa Cruz da base sempre quando o time profissional está apertado financeiramente, está com a cuia na mão, a gente fica sempre temendo que a base, que é menos favorecida, digamos assim, fique também largada, né? Porque trabalho de base, gente, não é só achar o bom jogador, não. Dá condições de alimentação, dá condições de um psicólogo. Às vezes o cara é muito pobre e às vezes é esquentado do juízo e tem que ter um psicólogo para mostrar a ele a realidade, para lidar com o dinheiro. A preparação física, dar força aos meninos, força física, para ficar em pé, não tá caindo o jogo todo. Então são vários aspectos que a gente acompanha há algum tempo futebol de base. Mas no resumo geral, pode ser muito bom se Santa Cruz e Retrô classificarem de 4 passarem 3, ou poderemos ficar apenas com 1 ou 2 nesta classificação, a próxima fase da Taça São Paulo. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Seja muito bem-vindo. Se inscreva e faça parte da nossa família. E para você que já faz parte da família, já é inscrito, deixa o like sempre. Eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui no comentário a tua opinião sobre essa trajetória de Pernambuco até este momento na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Acredito que muita gente acompanha futebol de base e eu queria saber a tua opinião sobre a realidade do futebol de Pernambuco hoje. Grande abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo. Saúde acima de tudo.